2 Reis 4, esse texto, eu quero que você preste muita atenção, porque Deus vai falar poderosamente através desse texto essa noite. A partir do versículo 38, 2 Reis 4, 38, diz assim, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Eu não sei se alguma tradução tem, mas esse caldo também, alguma tradução diz que é uma sopa, tá? Versículo 39. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, uma erva venenosa, e colheu dela, enchendo a sua capa de colocintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. 40. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. 41. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Pai, aqui está a tua palavra, ministra em nossos corações, fala conosco, renova todos nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Esse texto fala de uma época muito difícil em Israel. Era uma época de muita fome. Israel ainda sofria os efeitos da profecia de Elias, porque Elias certa vez chegou e disse: não vai mais chover. E ele olhou para o céu e profetizou, e a Bíblia diz que o céu se trancou e não choveu mais em Israel. E obviamente, por não haver chuva, começou a haver uma situação complicada, difícil, porque essa região é muito árida, necessita muito de água. Então 1 dia, 2 dias que fiquem sem água já é complicado para eles. Imagine 3 anos sem chover. Não choveu durante 3 anos. E obviamente algumas pessoas começaram a padecer, sofrer, e em outros casos mais severos, até morte começou a acontecer naquela região. O profeta, ele continuou fazendo a missão dele. E a Bíblia diz que a escola de discípulos de profeta continuava funcionando, mesmo diante dessa situação tão difícil. E de tão difícil que era, um dia ele tinha muitos discípulos profetas com ele. Esses discípulos estavam com fome, e ele teve a ideia de fazer um sopão de ervas, já que era o que se tinha para comer naquele momento. A Bíblia disse que um dos novatos, desses discípulos profetas novatos, foi até buscar essas ervas. E ele não conhecia as ervas, ele foi pegando o que via, e nessa ele passa a mão de uma erva venenosa e põe junto com as ervas que poderiam comer, mistura tudo, joga na panela, caldo quinó para dentro, sal, cominho. Com fome a gente não olha mais nada, porque eu ouvia desde pequeno que tempero de comida é fome, né? E juiz aquele caldão bonito, e aquela turma morta de fome nem pensou 2 vezes, vem para cá, e começaram a comer daquela sopa. E a Bíblia diz que certo momento um deles, mais experiente, comendo daquela sopa, notou que havia algo errado e ficou olhando para a sopa e percebeu a erva e gritou: ei, tem morte na panela. E alguns que estavam comendo até interromperam: e agora? Estamos mortos. É interessante que a Bíblia mostra os jeitos diferentes de Deus atuar, né? E cada coisa que Deus faz na Bíblia, que a gente para olhar e fala: por que fez assim? A Bíblia diz que o profeta vem e diz assim: traz farinha.
Trouxeram farinha e joga na panela a farinha. Eu não sei se tem uma explicação bioquímica para isso, porque farinha absorve. Se era um caldo, você joga a farinha, ela vai absorver. Talvez seja por isso. Mas o certo é que houve um milagre ali. Porque mesmo quem já tinha comido da erva venenosa, comeu depois, que não era mais caldo, era quase uma farofa, um pirão, e ficou curado. A Bíblia diz que ninguém morreu naquele dia, ninguém ficou mal, ninguém nem sentiu dor de barriga. Que a partir do momento que comeu daquele caldo misturado com a farinha, restauraram todas as pessoas que estavam ali. Agora olha bem para mim. O que Deus quer falar conosco com um texto desse? Qual é a lição que a gente aplica para a nossa vida com um texto desse? Irmãos, é impossível você não absorver nessa vida algum tipo de veneno. É impossível. Por mais que você esteja numa igreja, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ora, por mais que você vigie, é impossível viver essa vida se em algum momento não engolir algum veneno. E quando a gente engole um veneno, ele começa a agir em nós. E o veneno, ele não mata de vez. Apesar de existir venenos poderosíssimos, tem veneno que vai matando aos poucos. A pessoa começa a perder a vitalidade aos poucos. Às vezes a gente come coisas que não eram para comer, a gente ingere e só vai passar mal depois. E muitas situações, o que a gente comeu de ruim foi dado a nós por pessoas que nem sabiam que também eram coisas venenosas, que comeram e passaram para a gente. E isso é natural para mim como pai, é natural para você como mãe, como pai, como filho, porque aonde você vai hoje, no seu trabalho, no seu colégio, em qualquer canto dessa vida, você sem perceber engole um veneno. E é óbvio que quando a gente engole um veneno, nós deixamos de ser a pessoa que somos. É preciso interpretarmos esse texto de maneira espiritual, porque o homem de Deus, a mulher de Deus que tomam veneno, ele vai perdendo principalmente o discernimento do que é Deus e do que não é Deus. Esse é o principal efeito que esse veneno causa. Onde é que está Deus mais nesse negócio? Será que Ele está mesmo nisso? Por que minha vida está assim? Por que eu estou desse jeito? Sabe, o que o texto nos mostra é que ninguém, absolutamente ninguém vai escapar disso, porque eu estou falando de um grupo de profetas. E olhe que os profetas da época não eram igual aos profetas de hoje, não. Os profetas da época ouviam somente Deus. E onde é que estava Deus nessa hora? Que não disse, tem veneno aí? É porque, querido, muitas vezes Deus até permite que a gente engula o veneno. Permite. Deus permite que muitas vezes a gente, sem perceber, aceite uma coisa que não era para aceitar. Deus permite às vezes que a gente comece a enxergar uma situação que não era para enxergar. Ele permite. E a gente tem que entender que quando Deus permite essas coisas, Ele não está querendo acabar com a gente, Ele não está querendo tirar nossas forças, Ele não está querendo arrancar nossa fé. Não é nada disso, nada disso. Deus quer que a gente aprenda a se alimentar dEle. Diga isso para o seu irmão, alimente-se de Deus. Porque às vezes a gente pensa que frequentar uma igreja é se alimentar de Deus. Eu conheço gente que é assim. Eu vou para a igreja, senta no banco da igreja, ouve uma mensagem que não consegue nem repetir 5 minutos dela, e acredita que pelo fato de sentar no lugar ali, ouvir algo, ouvir louvor, ouvir oração, que foi alimentada por Deus, não tem nada a ver com isso. Aí vai trabalhar na segunda-feira e começa a tomar veneno do dia a dia, veneno do cotidiano da vida, veneno que esse mundo tem para dar, porque esse mundo já é do maligno. Esse mundo só tem veneno para entrar na nossa alma, mais nada. E venenos que a gente chama de alegria, venenos que a gente chama de paz, mas são venenos.
O efeito não vem na hora, vem depois. E o efeito dele está aqui na Bíblia. A Bíblia diz que havia uma comunhão de homens de Deus. Estavam reunidos homens de Deus que sentavam à mesa em comunhão para tomar uma sopa em alegria. E havia um veneno ali. Nós precisamos entender isso. Não há só veneno no mundo, há veneno em todo lugar. Todo lugar há veneno. E às vezes ele é dado a alguém, não por maldade, porque o versículo 39 diz no final: eles não sabiam que era uma erva venenosa. Está aqui, não conheciam. Não conheciam. A grande marca disso aqui é que para todo veneno tem um antídoto. Isso aqui é que eu quero deixar claro para você. Por isso que Jesus chamou os discípulos um dia, Cleberson, botou os discípulos ao seu redor e diz: ó, eu tenho algo para falar a vocês. Vocês vão pisar em serpentes na vida. Vão. Escorpiões vão picar vocês. Vocês vão ser envenenados. Mas fiquem tranquilos. Eu vos dou autoridade para vencer isso tudo. Foi Jesus que disse. E para mim a grande marca de quem tem a presença e de quem ainda não conhece a presença é essa: ter a capacidade de se envenenar, mas não se deixar morrer. Se permitir ao antídoto que é Jesus Cristo. Porque a farinha desse texto é Jesus. Põe a farinha aí no meio, que vai acabar esse caldo amargo e vai voltar a ficar doce, e vai voltar a ter alegria, e vai voltar a ter ânimo, porque é isso que Jesus faz quando Ele está presente. Ele tira todo o veneno. É isso que Ele faz. E é isso que Ele quer tirar da gente, o veneno. Porque a gente foi envenenado. E é ruim. É ruim ser envenenado. O texto diz que aquele lugar pacato, tranquilo, o ambiente pesou quando alguém disse: tem morte na panela. Então eu aprendo que aonde tem veneno tem morte espiritual. Se isso não for discernido, percebido, alguém vai morrer espiritualmente. Alguém vai perder a fé. Alguém vai se esfriar. E o que é pior, geralmente, essa pessoa já não sabe mais que está envenenada. E ela começa a oferecer a sopa do veneno dela para outras tomarem também. E as outras, sem saberem, tomam. E começa também a se envenenar. Mal percebendo elas que um envenenado envenena onde ele está. Envenena o trabalho, envenena a mesa da família, envenena os filhos, envenena o casamento. E a conta vai chegar e tudo vai morrendo. Mas quem está na presença, acho lindo o texto, como o texto diz: e o homem de Deus disse: fica calmo. Porque quem anda com Cristo não vive envenenado. Você pode até comer o veneno, mas andar envenenado você não anda. Porque Ele lança sobre nós algo que chupa, absorve o veneno. Ele é que faz esse processo, não é você. E quanto mais orgulho, quanto mais ego, mais envenenado fica. Quanto mais eu sei, eu faço, eu sou, mais veneno. Aí é hora de calar. O homem de Deus disse: cala todo mundo aí. Quando a gente está envenenado, a gente tem que ficar quieto. Fica quieto. Você está envenenado. Você começar a falar, vai envenenar também. Então fica quieto. Deixa que Deus vai agir. Deus age, irmão. Diz para o seu irmão: Deus age. Deus age. Essa noite eu vou pregar para você, porque Deus vai
chupar todo o veneno que o imundo colocou aqui dentro de nós, que o inimigo colocou, e nós vamos voltar para casa sarado, e vamos sarar a nossa família e dizer: pode tomar da mesma panela, porque Jesus nos salvou. Mas não vamos parar a comunhão, não, porque a ideia de todo veneno é acabar com a comunhão. Para com isso aí, tem veneno. E o profeta: não vai parar nada, ninguém vai parar nada aqui, porque tem alguém no nosso meio que ama a comunhão. Acho lindo desse texto, porque ele nos remete a uma ideia realista da vida, e às vezes a gente precisa entender isso. Nós nos cobramos tanto, irmãos, tanto, um do outro, achando que ter Jesus é estar isento de qualquer coisa. E o que é pior, nós colocamos como padrão, muitas vezes, sem perceber, de que o fato de que a pessoa não passa por dificuldade nenhuma, ela aparentemente tem mais Deus do que quem passa. E não é nada verdade isso. Nada. A fome veio para todo mundo, viu o texto? Todo mundo teve fome, inclusive quem? Os profetas. Inclusive os profetas. Eles foram tomar sopa de ervas, porque não tinham abastança. Sabe, há ciclos da nossa vida que nós precisamos entender que Deus vai permitir, porque Ele quer tirar de nós algo, Cleberson. E não se tira algo de alguma pessoa submetendo ela a sobras. O período mais lindo da sua vida, que você quis Jesus, mais lindo, foi o tempo da escassez. Não só material. O tempo da escassez de alma. O tempo que tu buscava a paz e não achava mais, a alegria e não encontrava. Foi nesse período que você teve mais a sede e a fome de algo que pudesse realmente te alimentar. Que esse texto nos mostra que o que nos alimenta não é o que temos e ganhamos de glória, de bênção dele. O texto nos mostra que a maior bênção é ter Ele sobre nossa vida. Porque às vezes o que temos, o que recebemos, as bênçãos, pode nos envenenar. Pode. Mas ter Ele não. Ter Ele é outra coisa. Andar com Ele é maravilhoso. Eu acho lindo no versículo 40, quero que você acompanhe comigo. Porque a Bíblia diz que deram os homens para comer. E eles comendo, comendo daquele caldo, eles gritaram e disseram o quê? A morte aonde? Eles não disseram que a morte estava dentro deles. A morte estava aonde? Na panela. Ou seja, o veneno que às vezes entra em nós não está dentro de nós, mas foi colocado ali por alguém, por alguma situação, pelo inimigo, pela necessidade que temos às vezes de buscar algo que Deus não quer nos dar e a gente quer mesmo assim, vai e come. Essas circunstâncias da vida acabam nos contaminando, gerando em nós uma fraqueza espiritual, porque antes de um veneno matar, ele enfraquece. Recentemente eu vi um noticiário, não sei quem acompanhou, de 3 profissionais da saúde e foram acusados de matar, eu não me lembro a quantidade de pessoas, não sei se foram 3 ou foram 4, injetando veneno aos poucos nas pessoas. Chegaram ao ponto de injetar detergente líquido nas veias. Eu não sei se alguém viu essa reportagem aqui, acho que algum viu. Acho interessante que eles injetavam aos poucos, porque veneno, eles queriam de alguma forma que ninguém percebesse que aquelas pessoas estavam envenenadas. E quando o veneno espiritual é assim mesmo, veneno espiritual nenhum mata a pessoa de vez. Ei,
Deixa eu te dizer uma coisa, que eu não vou falar de você, eu vou falar de outras igrejas. Tem gente envenenada espiritualmente que está congregando. Tem gente envenenada espiritualmente que dá dízimo. Tem gente envenenada espiritualmente que está pregando, está louvando. Tem gente envenenada espiritualmente que não perde um culto, que canta louvores maravilhosamente. Tem gente envenenada que fala reteté, sai rodando na igreja, mas ela ainda não percebeu que está envenenada. E ela fica com aquilo ali dentro. Ela fica com aquilo mal resolvido dentro dela. Ela não percebe que está com isso. Por isso que eu quero abrir esse parênteses para deixar claro que eu não quero para pregar para pessoas aqui, e não é nosso caso, que elas são propositalmente más, não é nosso caso. Acredito que todo mundo aqui tem a intenção no coração de Deus, quer fazer o que é certo, quer fazer o melhor, quer ter a presença de Deus na vida, quer ser abençoado. Eu acredito que eu estou pregando aqui e não vou nem falar de alguma lei de exceção. Para mim todos aqui têm a mesma intenção, inclusive eu. Mas precisamos admitir que em algum momento nessa caminhada a gente se envenena. Temos que admitir isso. Temos que admitir que não é fácil. Temos que admitir que por mais que a gente tenha Jesus Cristo e queira Ele, a gente fica envenenado até a hora. E quando o veneno vem, os efeitos são terríveis. Os efeitos de quem está envenenado espiritualmente são terríveis. A primeira situação de quem está envenenado espiritualmente é dizer que tu está morto. Acabou. Aqui não tem mais Deus. Ninguém aqui tem mais Deus. Perdemos o Espírito Santo. Perdemos a unção. É uma coisa sem unção. E nada mais funciona. A morte. Esse é o primeiro sintoma de quem está envenenado espiritualmente. Não é mais a mesma pessoa. Deus saiu da vida. O segundo sintoma de quem está envenenado, e está no texto, é querer chamar a atenção por achar que sabe tudo. Morte na panela, para tudo. Para. Serve isso aí. Não dá para fazer mais. Não tem como. Não temos recurso, não temos jeito. Ninguém quer, ninguém faz. Se o reino de Deus funcionasse sempre por motivação. Não funciona por motivação. Jesus certa vez explicou isso numa parábola. Disse aos discípulos: venha cá. Se um dono de uma vinha tem 2 filhos, e um ele chama para trabalhar, e o filho diz: não vou. E ele chama o outro para trabalhar, e o outro vai. Só que no meio do caminho desiste. O outro que disse que não ia, depois acorda e vai ajudar o pai. Qual dos dois o pai vai considerar mais? É o que disse que ia e não fez? Ou que mesmo dizendo que não ia fazer, acabou fazendo? Ou seja, não é por motivação. Temos que parar com essa brincadeira. Às vezes a gente faz porque está desmotivado mesmo. Às vezes não está afim. A gente está sem fé. A gente está mal, está triste, está arrasado. A gente não quer. A gente perde as forças. E daí? Somos seres humanos, fomos envenenados. Mas Jesus Cristo está aqui, irmão. Quem abriu foi Jesus Cristo, quem fez foi Ele. Ele é o dono, Ele é o cabeça. E se a farinha está aqui, não vai ter morte nenhuma na panela. O Espírito Santo está presente. Enquanto Ele estiver presente, é Ele quem comanda esse lugar. Não tem morte não. Diga para o seu irmão, não tem morte não. Ninguém vai morrer. Pergunta para mim por quê. Pergunta para mim por quê. Porque Jesus tirou o veneno. Jesus tirou o veneno. Chupou. E é assim que Ele faz. É dessa forma que Ele age, para deixar bem registrado. Fábio não foi por causa de você, fulano não foi por causa de você, não foi sua habilidade, não foi sua oração, não foi nada disso. Na hora que disseram, tem veneno ali na panela, o homem de Deus não disse, vamos juntar para orar, vamos pedir a Deus misericórdia. O homem de Deus disse assim, ninguém vai morrer, porque aonde Jesus está, não
tem morte, tem vida. Agora, bispo, já que você pregou, eu vou admitir. Eu estou envenenado. Percebi que minha fé não é a mesma. Aonde eu via coisa de Deus, eu não consigo mais enxergar. Eu estou frio. Tem hora que eu admito para o Senhor que eu vim aqui não por motivação. Parece que eu venho aqui mecanicamente. Eu não sou mais o mesmo. Eu não tenho aquela motivação para orar que eu tinha antes. Antes eu buscava a Deus, não tinha horário. Hoje eu não consigo. Pego a Bíblia para ler e ela fica em braille. Parece que eu estou cego. Eu admito com essa mensagem que eu estou envenenado. O que é que eu faço? Qual é a minha atitude? Eu pego a palavra. O que é que os homens que estavam envenenados fizeram? Alguém responde para mim? O que é que os homens que estavam envenenados nesse texto fizeram? Hã? Pergunta para mim. Admitiram o veneno. Eu comi, eu estou envenenado. Eu comi. Admito que eu comi. Não sabia, eu não sabia que era veneno. Quando eu comi, eu achei que era algo bom. Mas eu comi. E eu estou envenenado. E meu olhar agora é esse. Acho interessante isso nesse texto. Alguém, Noelma, botou a sopa na boca e disse: esse troço está me matando. Isso aqui não é legal não. Porque quem grita que tem veneno na panela não é o profeta. É alguém que botou o veneno na boca. Então a gente não sabe o que é veneno até provar. Há uma coisa linda no nosso sistema imunológico. Porque muitas vezes nós somos curados de veneno com o próprio veneno. Você sabia disso? É incrível isso, né? Será que isso é coisa à toa? Não é não, irmão. A natureza escolhe dar a cura do mesmo lugar de onde tem um veneno. Ou seja, uma víbora te morde, ela lança o veneno. Aí você vai para um instituto ou para um hospital. Lá eles vão lhe dar um soro que é feito do veneno que ele mordeu. Será que isso é à toa? Não. Sabe o que eu acho lindo desse texto? Ninguém sai do lugar, ninguém corre, ninguém muda nada. Todos ficam ali. Não for envenenado aqui, é aqui que vocês vão ser curados. Fica aí. Ninguém sai, ninguém arreda. Porque se sair, vai sair envenenado. E vai envenenar outro lá na frente. Não foi aqui que você foi envenenado? É aqui que Deus vai tirar o veneno. É aqui. E vai comer da mesma panela. Que coisa louca, meu irmão. Né? Como é que a gente vai ter coragem de pisar numa cobra? Quem tem coragem de pisar em cobra aqui? Tem, Daniel? Tem, Du? Não, né, filho? Aí Jesus fala: vocês pisarão em serpentes e elas não farão dano algum. Nós temos medo de pisar em cobra porque a gente nunca pisou. Mas se tu andasse no meio da roça, como muita gente anda, que volta e meia pisa numa cobra, pisa em outra, de tanto pisar em cobra, o que é que vai saindo de você? O medo. Quando Jesus fala: vocês pisarão em serpentes e não acontecer dano nenhum, é porque Jesus está dizendo: eu vou trabalhar o medo de vocês. Não se trabalha medo correndo dele, se trabalha em medo como? Pisando. E é por isso que acho lindo o texto. Já estou encerrando. Que hora é essa? 8h20. Acho lindo porque o texto encerra dizendo o seguinte: o profeta lança a farinha. Olha bem, olha para mim.
Lança a farinha na panela e fala: pode voltar a comer, que não tem mais morte não. Quantos de vocês comeriam? Só porque lançou uma farinha. Quantos? Hã? Imagine, vocês estão lá em casa, eu faço aquele sopão, convido todo mundo. Eu não, a bispa, que eu não sei fazer sopa nenhuma. Meu negócio é bolo. Inclusive estou fazendo pizza agora. Aí eu faço, a bispa faz a sopa, aí vocês estão caindo para dentro. Aquele grupo de amalequitas que foram ontem para a Consa. E alguém grita: vixe, tem veneno nessa sopa. E aí aquele auê todo. Não é igual o texto. Se for com a gente aqui, vai ter gente saltando, correndo. Eu estou morto, né? E eu chego e falo: não, peraí, para todo mundo aí. Eu vou na cozinha e pego aquele 2 quilos de farinha, jogo na panela. Podem voltar a comer. Quantos voltariam? E aí? Diga para o seu irmão: não é fácil ter fé. Diga para ele. Agora, você acha que foi assim? Volta a comer. Você acha que foi assim? Olha o texto, que não sou eu não, o texto que está mostrando. O texto diz que comeram a sopa e perceberam que tinha veneno. Sim ou não? Então eles já estavam. O profeta vem, bota a farinha e mistura e diz para ele: volta a comer, que a morte acabou. Ou seja, para você tirar a morte de dentro de você, você vai ter que comer da panela que te envenenou. Ou então você vai morrer. E aí? Então não tem essa história de eu vou embora, eu não sou obrigado a passar por isso, eu não sou obrigado a viver isso aqui, eu não sou obrigado a olhar para você, eu não sou obrigado a lhe dar a paz do Senhor, eu não sou obrigado a comer na mesa contigo. Aqui você, se tem Jesus Cristo, você vai ter que voltar a comer na mesa, você vai ter que voltar a olhar para a pessoa, você vai ter que voltar a abraçá-la, você vai ter que voltar a estar com ela, você vai voltar a ter que amá-la, porque Jesus tirou o veneno de dentro de você. Porque se você não consegue isso, meu querido, você está envenenado. Aqui é o lugar onde a gente tem que olhar um para o outro e dizer: meu irmão, não estou mais envenenado não, vem me dar um abraço aqui. Vamos voltar a ter comunhão. Eu não vou sair daqui para outra igreja para fugir disso, porque lá eu vou comer veneno de novo. Eu não vou sair daqui dizendo que eu não tenho obrigação de estar aqui dentro, porque lá eu vou comer outro veneno. Eu vou ficar aqui, vou comer dessa comida que Deus me deu. Vou voltar a olhar para você e mostrar que Jesus me curou. Ele tirou o veneno de dentro de mim. Ele me restaurou. Se as igrejas fizessem a lista negra dos envenenados, aí imaginou? Tivesse um aplicativo e a gente entrasse, a pessoa chegou aqui na igreja: você veio de onde, amado? Eu vim da igreja tal, deixa eu puxar aqui a lista negra. Você saiu de lá de mal, não foi? Brigou com fulana, não foi? É nessa panela que está a presença de Deus. Mas isso aqui é errado. Jesus não está no negócio desse não. Jesus está nesse meio. Jesus está aqui conosco para tirar essa mazela, essas esquisitices da nossa alma, fazer a gente olhar para o irmão e dizer: eu olho para você agora e consigo te amar, mesmo você sendo assim, porque Jesus Cristo me sarou. Isso é evangelho, irmão. A gente tem que parar de brincar com o evangelho e começar a entender o propósito de Deus na nossa vida, porque a gente quer ser abençoado e envenenado. Não. Se permita a viver isso novo. Se permita a ter uma saúde espiritual, porque a gente quer ter saúde física, saúde na alma, mas não quer ser saudável espiritualmente. Deus não quer que você seja alguém reconhecido no mundo todo. Deus só quer tirar o mal de dentro da gente. E a gente é cheio de maldade. É por isso que o texto termina no versículo 41.
dizendo exatamente isso. E não havia mais o quê? Não havia mal nenhum na panela. Não havia mais. Não havia acusador, não havia caluniador, não havia julgador, não havia quem pensasse algo diferente, não havia mais nada disso. O mal todo foi arrancado por causa da presença de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: Deus vai derramar farinha dentro de você. Diga. Você crê nisso? Então fica de pé em nome de Jesus. Então coloca a mão em seu coração, porque chegou um tempo da gente derramar farinha no nosso coração. Chegou esse tempo. Chegou esse tempo de permitir que o Espírito Santo volte a atuar na nossa alma. Pai, em nome de Jesus, tira o veneno de dentro de nós. Eu não sabia que tinha esse veneno no Senhor. Comi algo que não deveria comer. Aceitei algo que não deveria aceitar. Eu entendo agora que eu não tenho força nem capacidade de tirar isso. Não tenho. Entendi. Eu te peço, Espírito Santo, vem com a tua farinha e arranca o veneno de dentro de nós. Arranca, porque eu sei que se eu arrancar de mim essa noite, a minha casa também esse mal vai sair, da minha mesa esse mal vai sair, do meu casamento esse mal vai sair, dos meus negócios esse mal vai sair. Porque eu não fui chamado para carregar veneno, eu fui chamado para carregar vida, e vida com abundância. Eu quero que meus lábios, Senhor, ministrem farinha, não erva. Eu quero que onde o Senhor me colocar e eu fale, abra a boca, é farinha que eu estou derramando na vida das pessoas, porque todas elas foram envenenadas na vida. Mas eu não quero andar assim. Eu não aceito te adorar, eu não aceito buscar a tua presença, eu não aceito entregar o dízimo do Senhor envenenado, eu não aceito mais isso. Eu me permito ser ministrado pelo teu Espírito, eu me permito ser tocado por ti essa noite, eu me permito ser trabalhado por ti, e todo mal que há dentro de mim, retira, Senhor. Suga, retira. Porque eu não quero estar na tua presença do mesmo jeito. Eu não quero te louvar do mesmo jeito. Eu não preciso de motivação no mundo para ficar feliz. Eu sou feliz porque tenho a ti. Eu não preciso de motivação para ter ânimo. Eu tenho a ti, eu tenho ânimo porque eu te tenho. Eu fui envenenado, Senhor, mas não saio mais daqui desse jeito. Não volto para aqui mais desse jeito, porque eu não vim receber nada de ti, eu vim te dar. Eu vim dar minha adoração, eu vim dar o meu louvor, eu vim apresentar o meu fôlego de vida a ti, eu vim apresentar o meu corpo a ti, e eu não aceito dar isso de qualquer maneira. Tem que ser legítimo, como o Senhor legítimo para mim. Bendito é o Senhor na minha vida, que viva para sempre dentro de nós. Espírito Santo, receba essa palavra em nome de Jesus.